Sociopata sempre me lembra uma musiquinha de suspense que fica tchan, 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 tchan. A gente acha que está protegido pelo fato de ver isso na televisão e há uma margem que nos separa da televisão. Mas os sociopatas fazem parte da vida. Se eles estão no filme, eu acho que é isso que as pessoas ainda não entenderam. Se eles estão no filme, é porque alguém já achou eles na vida real e levou para o filme. Toda a questão, todo o drama humano que está lá, está cá também. O que fazer quando nós achamos que somos sociopatas, o que fazer quando achamos que vivemos no meio de sociopatas. O programa hoje do Onde Te Dói vai falar de sociopatas. Na gíria na gíria, não sei se aqui se fala assim na gíria, fala? Com a vida de trabalho, com a vida familiar, com a vida, vamos percebendo que às vezes há pessoas que não são o que a gente espera, nós não somos o que esperávamos e há comportamentos que não batem e que incomodam, danificam e nós sentimos necessidade de fazer um programa sobre sociopata para tentar ajudar a nossa vida e a vossa vida para termos alguns cuidados e sabermos onde estamos. A Ana Ribeiro está sempre presente com a sua graduação em fonoaudiologia e convidamos Romero Magalhães, psicólogo, para nos dar essa ajuda. Sociopata é coisa de filme. Nos filmes de suspense sempre tem um prejudicando a vida de todos, usando as pessoas como se fossem bonecos. A gente acha que está protegido pelo fato de ver isso na televisão e há uma margem que nos separa da televisão. Mas os sociopatas fazem parte da vida. Se eles estão no filme, eu acho que é isso que as pessoas ainda não entenderam. Se eles estão no filme, é porque alguém já achou eles na vida real e levou para o filme. Eles não são inventados para aparecerem no filme. Eles foram vistos, por isso estão nos filmes. Talvez antes, mas provavelmente ali, principalmente ali desde o teatro grego, que o tema humano foi levado para um enquadre, né, onde as pessoas assistem lá e se identificam com aquilo que está cá. É isso, então isso, vamos colocar isso como se fosse dica 1. Não pense que os sociopatas estão no cinema porque nasceram da imaginação do roteirista. Eles estão no cinema porque eles estão aqui. Eles estão na vida real. A gente convive com eles, estuda com eles. É nosso chefe, é nosso empregado, é nosso parente, é nosso vizinho. Eu tenho uma coisa vou falar coisas muito particulares porque é a minha forma de ver o mundo quando eu estou no consultório. É uma forma muito particular, porque as pessoas chegam para mim com perdas que fazem muita falta. Pelo menos eu estou despotencializando a frustração por algum meio, ela sai por algum canal que é a palavra. Mas e se a gente perde essa porta por onde sai a nossa tristeza? Veja o que você disse. Se ela pode falar isso por que ela pode falar? Porque você deu a ela um lugar. Exatamente. E aí desse lugar ela vai falar não só para você tecnicamente da perda, mas assim
afetivamente da perda, existencialmente da perda. Então, e que pode atuar em dois âmbitos, socio, macro, socio, micro. Mas como se trata também de destrinchar o caráter, né? O caractere aí, o personagem, a gente precisa ver também um outro ponto de vista, usando outras palavras, né? Que é a posição perversa. Então, quando uma pessoa, em qualquer relação macro ou micro, não dá ao outro ou aos outros o lugar, né, de outro, e sim apenas de um objeto, de coisa, né, esta posição traz aquilo que você falou, o que é que dói. Então, quem é reduzido a puro objeto, dói na sua existência. Quando ela sente que se não usa alguns das suas ferramentas, no caso falar, para não perder esse lugar. E ó, eu quero só situar, não é só quando a pessoa para de falar que ela não fala. Ela pode não conseguir falar porque está achatada por essa outra pessoa, Sim. sociopata, vamos dizer assim. Quando a pessoa sente que está a perder o seu lugar, ou já nem tem lugar de humano, e precisa fazer alguma coisa, mas sabe que ao fazer alguma coisa ela vai perder outras, não é? Você vai falar, você vai dizer que não, você vai se afastar de um marido, você vai se afastar de um familiar, você vai pede a admissão de um emprego, você vai fugir de uma coisa que é muito, muito dolorosa, mas sabe que vai perder outras que socialmente são fundamentais também. Então, eu julgo que muitas vezes as pessoas não dão o passo porque o escuro, elas estão no escuro, mas o outro escuro elas não sabem. E socialmente fala-se que esse escuro é muito pior. A pessoa, quando está num desespero enorme, ela dá esse passo e não quer saber, já não aguenta mais. Só que quando ela dá esse passo, a maior parte das vezes ela já está muito destruída. Não sei se eu estou a... Eu queria a vossa ajuda por isso. Você está dizendo da pessoa que está se sentindo numa posição de impotência e remetida à solidão nessa redução da sua existência, essa dor profunda. Sim. Então, se ela todos os dias sente isso na profissão. Aí a gente precisa ver a questão das alianças. O que essa pessoa vai se aliar? Quem vai se aliar? Sozinha não consegue. Bem, não posso dizer que não consegue. Talvez não consiga. Porque eu soube de casos, por exemplo, de pessoas que estavam submetidas a uma situação de objeto sem saída desse lugar, tão reduzida a sua possibilidade de existir na sua singularidade, no seu particular, que, olha o paradoxo, elas se suicidaram para ter existência. Elas vivem esse paradoxo, né, que é o extremo do extremo do extremo, né, e pertence ao paradoxo, morrer para existir. Que loucura, né? Então é preciso as alianças. Hoje o mundo eu vejo que o mundo tem se preocupado com essa questão das alianças. Então você tem instituições, você tem campanhas. Então você vê outdoor mostrando uma mulher
machucada fisicamente, né, por uma ação supostamente masculina, e o dizer, não se cale e fale, né? Mas aí você tem que desdobrar isso nas outras coisas da aliança. Tem um dizer que cria uma opinião de que fale, procure alianças. Agora, onde estarão essas alianças? Do sociopata, o ponto de vista pelo outro lado, que é, pelos vistos, esse tipo de pessoas são mais bonitas do que eu, vestem-se bem, são super simpáticas, muito sedutoras, têm uma imagem social muito agradável e muitas vezes têm uma articulação ou têm alianças que fazem com que a pessoa que sofre essa perda de lugar é quase como vista não tem como a quem recorrer. E ela seja o problema. Ela seja o problema. Tipo, então, mas você está-se a queixar como? Mas você que é o problema. E ela então... Tem pessoas que fazem isso porque tem um campo de influência, né? Tem o conceito de gênero, nesse caso que eu estou dando, mas não é só aí, não vamos ficar reduzidos. E tem a ação política. Todos os níveis, que aí a gente pode estender a sociopatia à cultura, né? E ao indivíduo ou particular, é a retirada do laço afetivo, daquele que aproxima. Eu estava falando com você antes daquele livro, daquele escritor, Saint-Exupéry, que é muito criticado por um livro, e que tem um outro que não ficou famoso, que chama Terra dos Homens. Nesse, ele coloca várias experiências dele no trabalho dele de aviador e homem do correio, né? Do deserto do Saara, e várias vezes o avião dele caiu. Uma dessas vezes ele ficou muito ferido e um tuareg que passava deu assistência a ele. E depois de assistido, porque ele foi levado para um posto de saúde, isso me tinha posto ele no cavalo, carregou ele com cuidado e depois apareceu. Aí ele faz o comentário, né, a reflexão. Por que ele não passou ao largo como se eu fosse uma pedra? Porque o homem tinha o afeto. O afeto que era o afeto do laço humano. Mas no caso dele, ele tem um afeto com o humano, com o afeto e ligação com o afeto de uma maneira global. Porque talvez alguém seja sociopata na família, as pessoas têm afeto por você, mas elas intimidam você, indiretamente, tipo, quase que se tornam todas um pouco sociopatas, no sentido de elas manipulam... Porque elas estão se protegendo de serem parte de uma família que tem um sociopata. Elas se protegem para não serem totalmente expostas. Aí talvez a aliança seja mais forte do que o afeto. Não sei se posso dizer assim, usando as suas palavras. E isso muitas vezes deixa a pessoa que levanta o braço e diz: apesar de eu amar muito esta família, tem aqui um problema que nós temos que falar e resolver. As pessoas, como você não consegue dizer isto com esta serenidade, você começa a ter comportamentos de irritabilidade ou de recusa, enfim, você muda. Aí as pessoas dizem muitas vezes: veja, esta pessoa está a acusar aqui um problema, mas esta pessoa mudou, esta pessoa está a ter um comportamento que não é muito adequado. Então talvez o problema, ela está a dizer que o problema está ali, mas aquela pessoa é fantástica. Ela convida toda a gente para ir à casa dela. Ela é super simpática, essa pessoa casou, tem filhos, tem um emprego super maravilhoso. Esta pessoa que está a acusar, talvez seja ela o problema. Contrapor a um grupo,
no qual você se apoia. Né? Você tem que ter um outro apoio que lhe dê condições de fazer o contraponto. Senão você fica muito ameaçado na sua existência ou na sua sobrevivência. Né? O que me veio foi de uma planta carnívora, que é linda, é exuberante. Você está lá com mosquinha, ver uma coisa linda, brilhante. Mas tem que ser vista à distância. Quase então, irresistível. Aí... Não tem aquela charge da Mafalda, que uma pessoa, um outro da charge pergunta a ela assim, o que você toma para ficar bem? Isso. Ela disse, toma distância. Nem sempre a gente pode tomar distância. Você pode tomar distância dentro do grupo, né? Você pode tomar distância saindo do grupo. Mas para você tomar distância dentro do grupo, você tem que ter outros apoios dentro do grupo. Porque todo ser humano existe no laço. Fora do laço, a existência fica ameaçada, porque eu passo a existir dentro de um laço. Quem me dá existência é quem me viu. Quem me dá existência é quem falou comigo. E quem me dá existência é aquele que me deu um afeto. E relações. Então, tudo que eu tenho em mim e que me constitui e que me faz pensar que eu sou algo, veio de fora. Normalmente os que são abaixo em termos de poder, não é? Os subordinados, Uma estrutura de poder. pronto, ficam mais... E às vezes o subordinado pode ser um colega, né? Porque o poder que as pessoas têm no trabalho, muitas vezes não é o chefe é o que manda, não é só ele. Muitas pessoas que estão, às vezes até numa função inferior profissional com você, elas têm muito mais poder do que você. Estão lá mais tempo, têm mais alianças, como você fala, enfim, têm outra facilidade de lidar com esse tipo de... Posições de vantagem. Pronto. Que permitem transformar o outro, ou enxergar o outro, e tratar o outro como uma pessoa que eu posso levar uma vantagem. Existe uma charge, né? Eu gosto muito de charge, que, por causa da metáfora, sobre a psicologia comportamental que eu vi num livro de psicologia, quando eu estudava na faculdade. E era um rato com a mãozinha assim na barra, dentro da caixa de esquina, e ele falava assim, o rato falava assim, eu vou apertar essa barra para aquele cara me dar uma água. Então existem possibilidades de contracultura. Então, dentro de um ambiente de trabalho, uma pessoa pode minimizar o poder de uma pessoa que esteja nesta posição perversa, por causa do poder, aliando-se a outros colegas e criando pequenos ambientes onde ela fale sobre isso, onde ela inclusive faça piadas. Porque a piada permite que você tome uma distância, né? Uma distância reflexiva sobre a situação. Lá vem ali o malvado. Um olhar avisa o outro que o perverso chegou. De forma que fingem para o poderoso que dão a importância que ele quer, mas não dão. Como é que se chamaria então a uma pessoa que lida muito bem com sociopatas? Porque há pessoas que lidam maravilhosa. O puxa-saco. Mesmo quando se apresentam como os salvadores, né, de uma situação político-social, quando eles se instalam, eles fazem isso que você está falando. Não se pode dizer-lhes não. Por que vamos mexer nisto? Se já aconteceram coisas muito mais graves. Agora vamos ter um problema por causa deste pelo, deste pauzinho que está aqui partido, quando já foi uma destruição em tempos e nós aguentamos. Para mim e para você ser mais pequeno, mas com esta ginástica, não sei muito bem como dizer. Eu vou usar um exemplo brasileiro, tá? Aqui na Bahia é comum. Os homens uma grande parte dos homens é galinha.
E chega uma hora que alguém diz, não, mas comigo, se galinhar, eu vou botar fora de casa, eu não quero viver casado com homem galinha. E a própria família diz, mas todos os homens são assim, então agora você vai querer arrumar uma encrenca. Quer dizer, todo mundo na família é assim, todo mundo na vida é assim. A lógica aqui. Ana e aí você se vê atacado por dois lados, entendeu? Ana falou, né? A lógica que Ana falou é a lógica da manutenção do grupo familiar. Porque parte-se do pressuposto de que a família é o melhor lugar. Não é, pode ser o pior. E a sua lógica, a lógica que você coloca, não é a sua, Diana, é que o casamento é imprescindível. Então, partindo dessa lógica, vai se fazer arranjos para que essas duas instituições não acabem, não se desconfigurem e a pessoa, na condição de indivíduo, vai buscar uma outra configuração para viver e existir. Não é verdade que o casamento é a melhor coisa. Não é verdade que a família é a melhor coisa. Desenvolvemos, problematizamos, desenvolvemos. Vamos ver se a gente consegue agora dar um suporte para a pessoa que está se vendo nessa situação. Contra controle. Como é que eu faço um passo a passo aqui? Bom, já me vi, caraca, eu estou nesse grupo. Pronto. E aí, você pode dar um passo atrás se você conseguir, mas às vezes você não consegue. Você não tem mais um passo atrás para dar. Como é que você começa a dar um para frente? É tomar distância. É o laço humano, é a aliança. Mas nós somos seres de relação, né? Somos seres de comunicação e de alianças. Então as alianças podem ir ajudando a pessoa a recuperar um poder e mudar de posição no grupo. Né? E aquele que tem o poder maior e que se aproveita desse poder de uma maneira perversa, ele ser não existe. Ele ir perdendo o status, né? O manejo do poder e a quantidade de vantagens. Na vida do esporte, na vida da pessoa, como é que você se posiciona? Você vê, tá ali, você tem um grupo, um grupo de atletas é um grupo de convivência obrigatória. A maior parte dos treinadores que são campeões, que sabem fazer sucesso, eles aguentam essas pessoas, elas permitem que essas pessoas sobrevivam, que elas tomem conta, eles dominam. É quase como se fosse, vou brincar um pouco, né? É como se fosse o sociopata treinador, que tem o sociopata líder e, ok, está tudo aqui controlado. Coisas muito sensíveis, aquilo está quase a explodir. Quando explode para todos os lados. E isso... Mas essa lógica que maltrata é a lógica de que fins justificam os meios. Você não faz parte de uma seleção porque você veio de uma aldeia que ninguém conhece você. Não interessa o que você joga. Interessa que você não veio do nada. Você está aqui, não. É aquela menina que é filha de uma que já foi jogadora e outra que já foi campeã e outra não. Isto não. Mas esta é muito melhor, sim, mas vamos. E isto depois, eu falo em confederações, ou em federações, ou em comitês olímpicos, ou em governos, como falávamos há pouco. Depois essas instituições também têm uma capacidade de tirar você do seu lugar e de também tirar outras pessoas do lugar, que era o lugar onde elas deveriam, talvez moralmente estar, se elas vão para aquele lugar porque têm uma outra história, vou dar assim, só outros valores que não a competência. Por exemplo, essa pessoa é preciso, está a mostrar todos os problemas e não convém. Como é que eu faço com esta pessoa? Mas ela é boa, ela é competente, ela tem um currículo, eu dependo também dela, então como é que eu faço? Isto é uma dança, né?
pessoas irresistíveis. Então ela está ali, vem a mim os meus filhinhos, mas o filhinho tem o quê? Pirulito, quero. Esse daqui, esse brinquedinho também eu quero. Quer dizer, os filhos chegam lá em busca de carinho, mas ele está ali praticamente depenando aquilo que ele quer das pessoas. Coisa 1. Coisa 2, a gente, para sair de uma relação, quando você consegue perceber ela, então olhos abertos, é fazer alianças. Lá vem a bruxa má, e dá esses nomes, esses personagens, e faz a brincadeira para poder minimizar com esse dá um pouco de leveza, né? Porque leveza, o estado é de peso, você se sente num dado momento aprisionado ali. Vocês assistiram Relatos Selvagens, aquele filme argentino? Não, É um filme que trata não, acho que não. várias coisas. Eu vi várias coisas ali. Nós vimos que eram pequenos contos. Eram 5 Isso, quadros. Né? sim. Mas a gente pode discutir isso. O que é que ele usou como contracontrole? Uma reação máxima, digamos assim, diante de uma injustiça máxima daquilo que seria a lei. A lei social. E esse timing também acho interessante você falar. Eu gostei de outra coisa, que foi você falar que a pessoa não está no lugar que ela merece estar ou que ela deveria estar. Essa imagem também me agradou muito. E essa também do timing, porque ele no filme mostra, ele está indignado e reage rapidamente, digamos assim, né? Mas nós na vida muitas vezes não temos essa velocidade, não podemos ter essa velocidade. Às vezes isso pode ser realmente um medo interior. Sim. Não é? Só que a pessoa diz, você fala, mas eu vou abandonar isto e ficar sem nada. Mas e o que é que você tem? A possibilidade de saída reflexiva é eu pensar que risco eu corro em existir. O risco de não ter existência ou o risco de ter uma existência mais difícil se eu saio do emprego e vou tentar uma outra coisa, saio do país, né? Saio daquele lugar. É o risco de existir. E qualquer um tem. Todo dia a gente faz, ou várias vezes por dia, a gente calcula a existência. Os que não calculam ficam submetidos. Onde te dói, já estava daqui a pouco que programa Acaba você que está vendo a gente, põe a cabeça para funcionar, porque às vezes diz, tá ruim, mas sem isso pode ser pior, mas pode ser melhor. Aí você perceba, analise, tenha frieza também para analisar e tomar uma decisão, a partir daí construir um passo a passo de saída. Sabe o que eu acho? Não quero que fique uma frase, aqui jaz, ou aqui está Ana Santos, que sofreu muito na vida. Gente, a vida já é dura. Eu quero aproveitar os momentos, né? Porque parece que as pessoas, eu não saio daqui porque senão é pior. Eu só acrescentaria uma coisa, é dura também. Mas Isso, também é mole, mas mole, também é maravilhoso. é muita coisa. Tem segundos que valem pela vida toda. Sim. E não é só segundos. Então, 1, 2, 3 e já. Bug Latino.